Olá, meu irmão, olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu cheguei, estava aqui fazendo alguma coisa e estava dando uma olhadinha aqui em alguns vídeos de alguns irmãos e eu me deparei, meu querido, eu tive que aproveitar o momento. Não tem como ficar quieto, não tem como ficar calado. E eu me deparei num canal que eu sou inscrito e eu gosto muito também. Até recomendo para alguns irmãos que gostam, que ainda não conhecem, o canal Voo da Coruja, nosso irmão Rafne. Meu querido, você vai lá no canal do nosso irmão Rafne, o Voo da Coruja, e dá uma olhadinha num vídeo que ele coloca sobre um pastor. Me parece que esse pastor ele tem ascendência israelita ou judeu, sei lá. Meu querido, é impressionante o que esse pastor está pregando. Ele está dizendo na sua pregação, não sei em que lugar que é, mas me parece que é no Brasil, e ele está dizendo ali com o povo que a pessoa que não paga dízimo vai para o inferno mesmo, ele garante que vai, e que quem não paga dízimo ou entrega o dízimo, essa pessoa é pior do que um ladrão comum. Meu querido, outra coisa, esse pastor, ele está dizendo ali que não adianta. Pode ser pregador, pode ser presbítero, pastor, evangelista, pode cantar em coral, pode ser em qualquer coisa. Mas quem não paga dízimo vai para o inferno. E não tem conversa. Isso é que ele está falando lá. Meu querido, eu estava vendo isso e não tem como ficar calado, não. Misericórdia. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo com respeito a isso. Meu querido, o problema é que esse irmão, ele fala que é delegado, já foi delegado esse pastor, e ele deve ter estudado muito. Mas ele estudou para quê? Será que ele não conhece a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural e do singular? E ele usa Malaquias para dizer ao povo que quem não entrega dízimo é ladrão, vai ser lançado no inferno. Meu querido, você já percebeu, meu irmão, que o medo do inferno tem afastado as pessoas da graça de Deus? Meu Pai, meu Deus, o que está acontecendo nesse Brasil, nesse mundo? Hoje, meu querido, do jeito que está a coisa, ninguém serve a Deus pela graça, mas estão servindo a Deus pelo constrangimento, pelo medo de ir para o inferno. Então, se Deus ele vai lançar quem não entrega diz ao inferno, afinal de contas, precisava ele mandar Jesus? Precisava esse nosso Criador ele tomar forma de homem e vir ao mundo para morrer pelos israelitas, pelos judeus, que eram os transgressores da lei? Meu pai, meu querido, eu fico impressionado. Eu fiquei impressionado, meu querido. Eu fiquei impressionado pela forma que esse pastor fala. Pela forma que ele fala. Então o medo do inferno, sabe o que é? O medo do inferno é o purgatório dos crentes em vida. O que está acontecendo no mundo evangélico é isso. O medo do inferno tem se tornado o purgatório dos crentes em vida. Porque os crentes, eles são cultos. Eles não entendem nada de Bíblia. Está aí a maior prova, sabe por quê? Porque enquanto esse pastor está pregando, está ensinando isso, o povo está glorificando. Você vê no vídeo o povo glorificando, o povo exaltando a pregação desse pastor. Mas não tem um irresponsável no meio deles para criar coragem e falar, pastor, isso aí foi no tempo da lei. Pastor, isso aí que Deus está falando, ou falou, isso era para os judeus. Pastor, o voz que está em Malaquias, pastor, não é a voz 2000 anos depois, é o voz. Pastor, era a nação de Israel. Cadê, meu querido? Cadê as pessoas corajosas para gritar? Porque no meio de 1000 pessoas, 500 pessoas, eu duvido que lá não tem um professor ou não tem uma professora de língua portuguesa. Ou eu duvido que alguém não está lá se formando para dar aula.
Meu Deus, como que o mundo religioso, como que os evangélicos conseguem ser enganados ainda dessa forma? Dá uma olhadinha lá, meu querido. Mesmo que você não se inscreva, ou se inscreva se quiser no canal do nosso irmão Hafner, o Voo da Coruja, é o nome do canal. Dá uma olhadinha lá. E você vai ver quanta aberração que esse pastor está ensinando. Então o purgatório evangélico é o medo do inferno. Mas qual inferno, meu querido? Se a palavra inferno, no verdadeiro sentido dela, na tradução, é sepultura. Cadê esses pastores? Se ele diz que tem que entregar o dízimo porque o dízimo é do Senhor, ele diz, irmão, no vídeo que ele está falando, ele está dizendo que quem não entrega dízimo é como um ladrão botar um revólver na boca de Deus e arrancar de Deus o que é dele. Mas o irmão Hafner, lá no seu vídeo, ele fala assim, mas se for para entregar o dízimo que é do Senhor, então nós temos que entregar tudo. A nossa roupa, o nosso carro, a nossa moto, o nosso sapato, porque a Bíblia diz, Hafner falando, porque a Bíblia diz que tudo é do Senhor. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e é verdade o que ele fala ali. Isso aqui não é um reagindo não, meu querido. Não é um react não. Não é um reagindo não. Mas isso aqui eu achei muito importante trazer para vocês, que você que ainda não é inscrito no canal desse Hafner, Voo da Coruja, dá uma olhadinha lá só para você observar o que eu estou falando. Talvez a linha do Hafner que ele ensina não é a sua linha de pensamento, mas ele também é da linha preterista, pelo que ele fala. Ele fala que a lei ficou no passado. O Hafner, ele pode não ser preterista completo, talvez seja parcial, não sei. Mas esse react aqui, ou essa repetição aqui do vídeo dele, meu querido, é impressionante. Agora, não importa a linha de raciocínio com respeito à interpretação bíblica para ele, se é futurista, se é preterista, mas o importante é o que ele colocou lá no seu canal. É impressionante, meu querido. Então sabe o que está acontecendo, meu querido? As pessoas, esse purgatório evangélico é o medo do inferno que faz as pessoas viverem não para Deus, mas faz as pessoas viver uma vida inteira tentando, meu querido, não irem para o inferno. Então a vida inteira que gera um inferno existencial na vida dessas pessoas. Então, hoje, nenhum crente, nenhum cristão, nenhum evangélico judaizante, ele serve a Deus por paixão. Ele não serve a Deus por amor. Ele não serve por entrega. Ele serve a Deus não é por motivação. Ele serve a Deus é por medo de não ir para esse inferno. Então isso não é prazer. Isso é constrangimento. Então esse pastor, ele comete ali vários erros, que na sua pregação, ele diz que nós estamos em Cristo. Então existe uma contradição realmente, do jeito que o nosso irmão Hafner fala. Ao mesmo tempo que ele obriga as pessoas a dar dízimo, senão vão para o inferno, ele diz que as pessoas estão em Cristo. Mas se as pessoas estão em Cristo, não é nova criatura? As coisas novas, as coisas velhas, não se fizeram novas? Meu Pai do céu, é incrível como que tem pessoas que acreditam nesse tipo de pregação, nesse tipo de terror, nesse tipo de medo. Meu Pai, na verdade, meu querido, as pessoas, eles estão recorrendo à graça de Deus por causa do medo do inferno. Então a graça é como antídoto. Não é por paixão, não é por entrega. Não, não é.
É por causa do medo do inferno. As pessoas não entenderam. Eles não entenderam que a velha aliança ficou para trás e tudo se cumpriu em Cristo. Essas pessoas não entenderam que nós já estamos na eternidade com Deus, no sentido espiritual. Eles não entenderam que o sacrifício da cruz, o tetelestai, foi a consumação de todas as coisas. Então, nesse caso, eles não estão usando a graça de Deus por motivação. Estão usando como defesa contra esse bendito inferno. Então, assim, ela deixa de ser prazer. Ela passa a ser constrangimento. Meu querido, olha, eu vou falar uma coisa para você. É por isso que quando nós falamos sobre as boas novas, as boas notícias e o evangelho eterno, muita gente cai de pau em cima de nós, porque são futuristas e também depende de dinheiro das pessoas para sobreviver. Quem vive no Espírito não precisa do trabalho dos outros para sobreviver. O Rafni fala uma coisa importante. Tem gente que pega dinheiro emprestado para entregar dízimo. Tem gente que vive endividado para pagar dízimo. Então o inferno, meu querido, nunca sai da alma dessas pessoas. Enquanto elas se dizem salvas e mandam outras pessoas para o inferno. Esse pastor pergunta a ele se ele vai para o céu ou vai para o inferno. Ele vai dizer que vai para o céu. E se você falar com ele, vai não, pastor. O senhor vai para a sepultura e lá vai acabar a sua existência. Ele vai dizer, por quê? Porque o senhor está usando a Bíblia para mentir para as pessoas. Então o senhor é mentiroso. Porque lá na classe também das pessoas que não fazem parte do reino, está lá o mentiroso também. Os fornicários, os roubadores, está lá também. Tem ali 10 classes de pessoas que não poderiam fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, para muita gente que não sabe, não é no céu, no lugar. O reino de Deus, sabe o que é? É um modo de vida. Não é um lugar, é um estado. Então, meu querido, o inferno, segundo a Bíblia, ele morreu em Cristo, que era ungido de Deus. O inferno, que era a sepultura, ele foi vencido na cruz. E por que essas pessoas ficam achando que pode mandar pessoas para o inferno? Vem cá. Então, Paulo disse, lá em Colossenses capítulo 2, 18 ao 20, que se eu ressuscitar a lei, se eu ressuscitar as ordenanças, eu estou anulando a graça de vida, a graça de Deus na minha vida e na vida dos outros. Então sabe o que esse pastor está fazendo? E ele sabe o que está fazendo. Ele está anulando a graça de Deus na vida das pessoas. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. A morte, ela foi vencida. A morte, ela morreu em Cristo. A morte, ela não existe. O inferno, ele já morreu. O inferno, ele foi destruído. Mas a pior prisão que existe é isso aqui, ó. A mente das pessoas. As pessoas não querem entender a Bíblia na visão do eterno Criador. Meu Pai do céu, por que é tão difícil as pessoas entenderem, meu Deus? O medo do inferno, meu querido, tem afastado as pessoas da graça de Deus. Tem afastado as pessoas das boas notícias.
tem afastado as pessoas do evangelho eterno. Meu Pai do céu, ninguém hoje retira a palavra a ninguém, porque tem aqueles que vivem no Espírito e pelo Espírito. Mas muita gente não está servindo a Deus pela graça ou por graça. Está servindo por constrangimento, porque tem medo de perder a salvação. Tem medo de ir para o inferno, tem medo do diabo. Diabo esse que já foi morto na cruz. Quem era o diabo? O opositor. O opositor de quem? Dos judeus. Quem era o opositor dos judeus? A lei de Moisés. É isso que era o opositor. É isso que era o diabo. É isso que era a lei. Ela se opunha contra os judeus. Meu querido, estude a Bíblia, pelo amor de Deus. Estude a palavra, pelo amor de Deus. Saia desses enganos. A casa está caindo para esses pastores. É por isso que eles estão desesperados e querem que as pessoas acreditem na Bíblia do jeito que eles querem e não do jeito que ela é. Por favor, professores de português e professoras de português que estão dentro desses alçapões, por favor, criem coragem e ensine as pessoas a gramática do português, ensine dentro das EBDs, ensine dentro das escolas, ensine dentro dos cursos teológicos o que representa a língua portuguesa quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia. Ensine a eles as colocações verbais. Ensine a eles os tempos verbais. Ensine a eles a gramática portuguesa. Ensine a eles o vernáculo, meu querido. Fale com eles o que é um verbo possessivo. Ensine a eles o que quer dizer, meu querido. Toda a língua portuguesa que existe, que nós temos que respeitar quando a gente lê a Bíblia. Por favor, professor, não deixe ninguém enganar o seu companheiro, a sua companheira, não. Quando você vê um pastor citando o verbo vós, ajude as pessoas que não têm conhecimento e entendimento. Fala com ele assim, igual Filipe fez com o eunuco. O eunuco estava na estrada ali e ele lia Isaías 53, mas ele lia, mas não entendia. Aí o Espírito de Deus falou, ô Filipe, você tem que fazer uma viagem agora sobrenatural. E Filipe, o que é? Você vai ter que ir na estrada, aonde tem um eunuco da rainha de Candace. Ele está lendo um texto nas Sagradas Escrituras, mas ele está lendo, mas ele não está entendendo. Vai lá! E pelo Espírito, Filipe fez uma viagem sobrenatural. E se pôs do lado daquele rapaz na carruagem. E o trecho que ele estava lendo era Isaías 53. E Filipe falou, você está entendendo o que você está lendo? E ele falou, não. Aí Filipe começou a falar com ele, rapaz, esse trecho aqui está falando de um certo Jesus de Nazaré que veio a Israel, ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, ressuscitou e um dia ele vai voltar como manifestação do Filho do Homem. E o rapaz falou assim, olha, nós estamos passando por uma poça d'água e o que impede de eu ser batizado? E Filipe falou, pois não, vamos te batizar, porque o batismo em água estava em pleno vigor. Porque era o batismo daquela época, era símbolo de arrependimento. Hoje os crentes, meu querido, dentro dos templos, estão a mesma coisa do eunuco. Estão lendo a Bíblia, mas não estão entendendo. Mas na língua deles, eles estão certos e nós é que estamos errados. Meu Pai, pelo amor de Deus, nós somos os Filipes da vida. E vocês são os eunucos da vida, que lê, mas não entende. E nós estamos aqui fazendo o papel de Filipe, tentando colocar na cabeça de vocês aquilo que vocês ainda não entendem. Pelo amor de Deus, professores de português, levante-se. Levante-se do seu lugar. E lute contra esses enganos, porque vocês sabem que o que eles estão falando está errado.
porque você entende, você estudou para isso, você se formou para isso, você é professor de português e sabe que não é assim que funciona. Dá uma olhadinha lá, meu querido. Dá uma olhadinha no canal Voo da Coruja, para você entender o que eu estou falando. Um abraço, irmão Cláudio Mendes. Olha, estamos no caminho certo, meu querido. Muito obrigado por tudo. E o Senhor me incentivou a estudar mais a Bíblia, para ter mais conteúdo, para todos aqueles que precisam de saber a verdade com relação à palavra do nosso eterno Criador. Graça e paz e um abraço a todos os ensinadores da graça e do Evangelho Eterno. Inscritos, muito obrigado. Ultrapassamos os 1000 inscritos. Mas sabe de onde veio isso? Primeiro, irmão Cláudio, depois vocês que atenderam o pedido do nosso irmão. E continue, tá bom, meu querido? Nos ajudando, deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando e deixando seus comentários aí. Graça eterna a todos. Amém.